Naquela noite lá da ceia, Jesus disse algo fantástico para Pedro quando ele não queria que Jesus lavasse os pés, né? E ele falou, se você não lavar, não tem parte comigo, né? Jesus falou para Pedro. E nós, quando participamos desse momento, nós estamos o quê? Seguindo a Jesus Cristo, é o que nós queremos, né? Aquilo que ele fez, nós queremos, por isso somos chamados de cristãos. E esse hino que eu queria convidar a todos para cantar, 474, ele fala isso, né? Seguindo a Jesus. E eu queria te convidar a colocar em pé para cantarmos este hino com mais, né? Que a letra dele nos motiva a fazer isto, né? 474, seguindo a Jesus. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto nunca mais. Se me deixarem seus pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto nunca mais. Atrás o mundo, Jesus na frente, Jesus o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus na frente, atrás não volto nunca mais. Depois da luta vem a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto nunca mais. Amém. Amém. Né? Que possamos nós, né, fazer destino uma realidade na vida de cada um de nós, né? Nós vamos orar agora, mas eu tenho um pedido de oração aqui de uma colega de trabalho do Valmiro. Cadê o Valmiro? Aqui. É Joaquina o nome dela. O filho foi assassinado esta madrugada. Ela está naturalmente desesperada, né? Angustiada. Nós vamos orar por nossa programação agora da Santa Ceia, mas vamos orar por ela também. Vamos ajoelhar para isto? Nosso amado Senhor, nosso Deus, nosso querido Senhor, que tem tido tantas ações de bondade na nossa vida, Pai. Viemos hoje aqui para participarmos da ceia do Senhor, para adorarmos seu santo nome, para reconhecermos quem somos nós e reconhecermos que precisamos de Ti, Senhor. Antes de tomarmos a ceia, eu quero lhe pedir, Senhor, abençoe essa senhora chamada Joaquina, que perdeu o filho assassinado esta madrugada. Nós entendemos que ela está desesperada lá, angustiada por isto. Eu quero lhe pedir, Senhor, o consolo que vem do Senhor. Toque-a, ela, sua família, e que, apesar desse motivo ser motivo para muita tristeza, mas dê forças para ela conseguir vencer esses momentos difíceis de sua vida. Assim como nós também, Senhor, alguns de nós temos alguns problemas, os quais eu quero colocar em Tuas mãos, para que possamos também ser abençoados por Ti, Senhor. Que a nossa vida possa ser de alegria, porque estamos servindo ao Senhor. Estamos aqui, portanto, então, para tomarmos a ceia, e eu quero lhe pedir que, com o Espírito Santo nos tocando, nossa mente possa estar voltada para o Senhor, para aprendermos, para nos aproximarmos ainda mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus eu lhe peço. Amém, Senhor. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 3, verso 5. E vamos ler mais alguns versículos ali. Hebreus capítulo 3, verso 5. Abra lá que vamos poder acompanhar juntos. Enquanto você procura, nós vamos ver aqui
o versículo 5 fala um pouquinho de Moisés. Você conhece bem a história de Moisés, mas eu quero recapitular. Moisés, ele foi chamado por Deus para tirar o povo do Egito. Moisés, apesar dos defeitos que ele tinha, nós podemos chamar de um homem fiel ao Senhor. Algumas coisas ele acabou errando, mas basicamente Moisés era fiel ao Senhor. Por isso Deus o chamou como líder. E ele então consegue motivar as pessoas a enfrentarem um faraó, que não queriam, estavam já como escravos, desistiram da vida, mas ele conseguiu isso. E depois dessa luta toda, com o apoio do Senhor, ele vai levando os homens para o Egito, para sair do Egito. E quando ele estava no Monte Sinai, ele vai receber as tábuas dos mandamentos de Deus, escritas pelo próprio dedo de Deus. Mas quando ele desce do monte, ele encontra o povo lá, fazendo um bezerro de ouro, gritando, barulhos, e uma verdadeira provocação a Deus. Estavam provocando Deus com os seus defeitos, né? E Moisés os repreende, os lidera por algum tempo. E assim ele vai trabalhando. E agora vamos ler o verso, agora que você entrou no contexto aqui da história de Moisés. Mas quem está falando aqui é Paulo. E ele explica sobre Moisés e explica sobre Jesus. Compara um ao outro. Diz o verso 5 então. Hebreus 3, verso 5. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Então a pergunta é, Moisés era fiel? Sim, em tudo. Quando diz em toda a casa do Senhor, assim está, em tudo. E ele fazia de tudo para que a casa do Senhor fosse fiel. Ele trabalhava para isto. Mas Moisés era Moisés, não era Cristo. Era um grande homem, mas não era Cristo. E o verso seguinte diz, Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardamos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. O que faz? Jesus vem para a casa do Senhor. O que é a casa? Ele diz, a casa somos nós. Nós somos a casa de Deus, o próprio Paulo explica. Então, quando ele diz é fiel à casa de Deus, ele diz que nós temos que ser fiéis, nós, a casa, sermos fiéis ao Senhor. Nós somos a casa. Mas ele diz aqui no texto que ele vem e nos chama em exultação de esperança. Ele está chamando cada um de nós para estarmos com Cristo. O próprio Cristo faz isto. É claro que ele faz isto hoje, especialmente pelo poder do Espírito Santo. Mas através do Espírito Santo, Cristo está chamando para que nós sejamos fiéis à casa do Senhor. Nós somos a casa. Nós temos que ser fiéis. É a igreja que ele está mencionando aqui. Diz o verso 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo. Olha a frase que você conhece bem. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Como foi na provocação, no dia da tentação do deserto. Olha o que ele diz. Que nós não sejamos como aqueles que estavam provocando o Senhor. Então, você ouve a voz do Espírito Santo? A resposta é sim. Você não estaria aqui para tomar a Santa Ceia se você não tivesse a ideia de sim, eu escuto a voz do Espírito Santo. Mas ele pede mais. Não sejamos nós do mesmo Espírito que no dia da provocação, lá no deserto. Que nós sejamos fiéis ao Senhor. Moisés era fiel, mas ele sozinho não poderia trazer salvação. Quem podia trazer salvação é Cristo. E agora Paulo está dizendo que Cristo já veio, já morreu, é Ele que vai dar a salvação. Para quem? Para quem é fiel. Só para quem é fiel. Você entende isto? Verso seguinte diz lá, verso 9. Onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Eles viram o que Deus fazia, e assim mesmo não buscavam plenamente o Senhor. É interessante, né? Viram o que Deus fazia. Sabe, quando eu era garoto, eu li essa história de Moisés no deserto, e eu fiquei pensando assim, mas que povo difícil. Porque eles viam milagre, né? Era nuvem de dia, era colunas de fogo à noite, era água que saía da pedra, era maná que caía do céu, milagre atrás de milagre, e assim mesmo eles não buscavam o Senhor.
Mas sabe o que eu percebi? Eu percebi que eles olhavam para aquela pedra e diziam, puxa, se não sai água daquela pedra, a gente ia passar sede. Mas não conseguiam ver Deus fazendo. Eles ouviam a nuvem e diziam, ainda bem que tem nuvem, porque já estamos no deserto sem essa nuvem, a gente ia morrer aqui nesse calorão. Mas não viam que era Deus que punha a nuvem. E aí a pergunta, será que tem milagres nos nossos dias? Tem muitos milagres. E às vezes a gente não repara que é Deus que está fazendo. A gente fica dizendo que sorte é nossa. E aí o texto diz assim, não seja como eles, seja diferente a eles. Diz o verso 10, por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Diz o verso 11, bem triste o verso 11, diz assim, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Deus diz, vocês não vão entrar, não vão conhecer Canaã. Ou seja, nós sabemos que todo aquele povo que saiu do Egito morreram de velhice, vamos dizer assim, e quem entrou em Canaã não foram eles, foram os filhos deles. Alguns eram pequenos, eram jovens e entraram em Canaã, mas os que tinham mais idade não entraram. E aí eu fico pensando agora em relação a nós aqui. Nós sabemos que Jesus está para voltar. Na verdade, nós temos certeza que Jesus vai voltar. E a cada passo que você olha, você vê pessoas, fatos, coisas acontecendo, sinais acontecendo, que Jesus vai voltar. Não é verdade isso? Verdade. Então vou pegar uma coisa que estava na mídia até esses dias. O Papa no Brasil. Qual é o problema? O Papa, a pessoa? Não, não é a pessoa. Mas é a doutrina ensinada de uma forma que não é correta. E quando ele esteve aqui, ele dá levantou no mundo inteiro. No mundo inteiro repercutiu a presença dele aqui. E fortalece um ensinamento que nós entendemos que não é bíblico. Aí passam os dias da presença do Papa, você vai ver lá, deve ter visto no jornal esportivo, o final das Libertadores, Atlético Mineiro e um outro time que nem sei qual que é. E o técnico, que é curitibano, ajoelhado no chão, com a santa no peito, clamando um milagre. Goleiro vai pro gol no final do pênalti, joga uma santinha do lado lá e agarra o primeiro pênalti. O goleiro adversário viu que não foi bom para ele, pegou a santinha e jogou longe. Aí o outro voltava e pegava a santinha, e jogava longe, e pegava. Ficava assim, tá? Vi no site isso da Globo. E aí no final perguntaram, e daí, aquela história dele pegar a tua santa lá e jogar? Ah, ele estava me provocando, é só porque o meu santo é mais forte que o dele. Você vê uma religião chamada atenção aqui agora, e você vê uma exaltação de altíssima audiência para santos que sabemos que não é verdade. É a fé dele, eu respeito ele. Mas você que entende do grande conflito sabe que problema está acontecendo. Então eu vejo sinais acontecendo, vejo que tudo aponta para a volta de Jesus. Aí vem a pergunta, será que essa geração terá que morrer para a próxima geração entrar na Canaã celestial vendo Jesus no céu? Ou será que nós estamos buscando o Senhor de tal forma que esta geração poderá ver Cristo voltar? Eu vi alguém dizendo outro dia, eu já me desanimei, essa geração não vê. Vai ter que ser a próxima. Tomara que ele seja mais velho que eu, porque eu quero ver. Olha só, que diz aqui o texto mais ali, verso 13, vou pular um, diz assim, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Quando é que a gente tem que estar com o coração aberto para Cristo? Na minha Bíblia está em maiúsculo a primeira letra aqui. Hoje. Hoje. Hoje é o dia. Todo dia é hoje. Todo dia temos que estar com o coração voltado para o Senhor, esperando que Ele mude a nossa vida e que Ele trabalhe em nós. Verso 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Participantes em Cristo. Mas olha, para quem? Para quem que Paulo chama de participante? Quem se mantém firme. E firme a quê? Aos ensinamentos. Que ensinamentos? Que foram ensinados lá no princípio.
O que foi ensinado no princípio? Que após o pecado viria um Salvador, Jesus Cristo. Transformar nossa vida, mudar nossa vida. Aqueles que querem, que não quer, tudo bem. Deus não força. Mas aqueles que querem, Deus está chamando, venham, mas não me provoquem. Venham fiéis, buscando o Senhor. Verso seguinte, enquanto diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Mas que o coração seja voltado para o Senhor. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Verso 18 diz, e contra quem jurou? E quem não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Verso 19, vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Quem não crê? E crer não basta alguém dizer assim, eu creio. Crer é uma questão de dizer, eu vou fazer assim porque eu não acredito que o caminho que os outros estão andando é o correto, o caminho que eu acredito que a Bíblia está dizendo, eu vou fazer conforme a Bíblia. Isso é que é crer. Se faz diferente, a Bíblia chama de incredulidade. Não crê. Está vazio. E veja como o texto é bem forte, né? O apóstolo, ele diz que quem está buscando a Cristo, ele tem uma Canaã preparada. E tem a vida mudada. E quem não está buscando, está provocando a Deus. Uma provocação. Especialmente quem sabe, né? No caso do povo de Moisés, sabia. Conhecia os poderes do Senhor. Meus irmãos, nós estamos hoje aqui para participar da ceia do Senhor. E viemos aqui porque sabemos, nós todos, que não queremos provocar o Senhor, mas que assim mesmo cometemos pecados. Por mais que a gente fale, argumenta, ora, busque, tenha conhecimento, tenha esperança, assim mesmo a gente comete alguns erros. E este é o momento para a gente pedir a Deus o perdão pelos erros que cometemos. Vocês já sabem, lava-pés funciona no sentido de humildade, estamos todos aqui para servir e não para ser servido, como comentei com alguns irmãos agora há pouco. Estamos todos aqui buscando Cristo em nossa vida, o pão, o corpo dele em nós. Estamos buscando que o sangue de Cristo caia sobre nós, o sangue de Cristo, e este sangue nos purifique de nossos pecados. É isso que nós viemos fazer aqui. Tudo isto é símbolo, mas é um símbolo ordenado por Deus, e de símbolo se transforma prática, verdade. Quando tomamos um pequeno cálice de suco de uva, comemos um pequeno pão, nós estamos dizendo, Senhor, eu sei que errei. Eu conheço meus erros. Mas eu quero que o Senhor mude minha vida para que eu possa viver de acordo com a tua vontade. Não quero ser um daqueles que provocam o Senhor. Quero ser um daqueles que são fiéis ao Senhor.
Como nós estamos aí já no pôr do sol, eu queria te convidar a cantar, assentados mesmo. Esse hino tão gostoso de cantar é o número 30, Hora Feliz do Pôr do Sol. É uma melodia suave, um momento especial desse. Assentados mesmo, número 30. Para a nossa reflexão, o irmão Jacksandro vai ler Mateus 26, verso 26. Enquanto comia, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Aqui nessas bandejas estão os pães sem fermento, representando o corpo de Cristo. Convido a igreja para nos ajoelharmos e orarmos para estes pães possam ser abençoados pelo Senhor. Pai querido, te agradecemos por estarmos aqui nessa festa, Pai, onde podemos se encontrar mais próximos de Ti. E viemos aqui, Senhor, agradecer por tudo que o Senhor tem feito, mas especialmente por esse pão da vida que o Senhor trouxe do céu. Pelo Teu corpo aqui representado, Pai. Pedimos que nos abençoe, que nós possamos ser revigorados e sentirmos força para enfrentarmos nossa luta diária. Pai querido, fica conosco, esteja sempre ao nosso lado, é o que pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Quero convidar a igreja, aqueles que estão participando da Santa Ceia, que fiquem em pé. Assim que o diácono lhe entregar o pão, você se assenta e aguarda para comermos todos juntos.
pedir que o som coloque um fundo musical para a gente. Dos que estão participando, todos receberam? O som atrás também? Sim. Vamos então todos comer juntos em espírito de oração, pedindo a Deus que esteja nos abençoando. Amém. Ainda em Mateus, capítulo 26, versos 27 e 28, já que Sandra vai ler. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de seus pecados. Aqui nessas bandejas estão os cálices contendo o puro suco de uva que representa o sangue de Cristo. Da mesma forma que o pão, vão nos ajoelhar, orarmos ao Senhor pedindo as bênçãos sobre eles. Nosso Deus e Pai, aqui está este suco de uva que representa o teu sangue para a remissão de nossos pecados. Te pedimos uma bênção em favor dele, para que possa, ao nós participarmos, nos relembrar do teu sacrifício por nós lá na cruz do Calvário. Possamos nós valorizarmos esse tão grande amor por nós. Pai querido, te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Da mesma forma que o pão, vamos ficar em pé, aqueles que estão participando. À medida que você recebe, você se assenta. Aguarda para todos tomarmos juntos em oração.
Os que estão participando, todos receberam? Vamos tomar em oração. Amém, Senhor. O verso 30 do mesmo capítulo diz que, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Quero convidar a igreja, assentados, a cantarmos o hino 219. Enquanto isso, os diáconos estão recolhendo os cálices. 219. Se estamos perdoados por Cristo, é motivo de muita alegria, não é? Seja o coração alegre, dar louvor, pois o nosso Pai Celeste mostra-nos o seu amor. Sempre alegre, é o viver do bom cristão. Regozijo pleno, brota-lhe da salvação. Temos proteção nas lutas, Deus nos toma pela mão. Sua sempiterna graça dá-nos forças na aflição. Sempre alegre, é o viver do bom cristão. Ó, que regozijo pleno, brota-lhe da salvação. Sempre guiará os justos com amor em sua luz. Juntos serviremos todos ao amado e bom Jesus. Sempre alegre, é o viver do bom cristão. Ó, que regozijo pleno, brota-lhe da salvação. Oremos. Amado Senhor, nosso Deus, nós estivemos durante esse dia de sábado reservando nossas horas para adorarmos ao Senhor, ó Pai. E eu lhe agradeço porque nós tivemos condições de fazer isso. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor estabeleceu, através de Jesus Cristo, a Santa Ceia, a qual nós pudemos tomar hoje. E já percebemos que o Senhor está nos tocando pelo Espírito Santo, nos perdoando os nossos pecados, Senhor. E eu quero lhe pedir, Senhor, que a semana que iniciamos agora há pouco, durante essa ceia, ela possa ser uma semana ricamente abençoada por Ti, Senhor. Eu quero lhe pedir que o Senhor venha nos acompanhar, nos seguir todos os dias. E que o Senhor esteja ao nosso lado. Que o Senhor esteja nos confortando, como pode estar, queremos que o Senhor esteja confortando a senhora Joaquina, aquela outra senhora que pediu oração por alguém hoje pela manhã. Para todas as pessoas que estão precisando, que têm tido contato com esta igreja, com a nossa igreja, Senhor. Reaviva-nos, em nome de Jesus Cristo eu lhe peço. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Feliz sábado para todos. Feliz semana para todos.